Olá, bem-vindo de volta, amantes da lore do Warhammer Fantasy, e hoje nós vamos falar deles, nossos queridos, maravilhosos, peludos e completamente inexistentes, não estão aí olhando para você, os Skaven, nossos grandes amigos dos bueiros. Os Skaven hoje especificamente o clã Skryre. O clã Skryre é o maior dos clãs de todos os Skaven, e isso não é um título pequeno. Para chegar onde eles estão, foram anos e anos de guerras civis, de assassinar os concorrentes, de enganar, roubar, pilhar e tudo que é coisa errada para conseguir se manter no poder. E hoje eles têm esse título de o maior dos clãs. E o seu senhor, o Lorde do clã, ele também governa Skavenblight, que é a capital de todo o Under Empire, o Império Inferior, que seria o Império dos Ratos, mas inferior só no nome, porque todo mundo sabe que um dia o mundo será deles. Yes, yes, yes. E para entender o clã Skryre, primeiro tu tem que entender o que é Warpstone. Warpstone é o conteúdo do caos e da warp, do imaterial, condensado em sólido. E isso se transforma numa pedra. Uma pedra que amplifica a potência mágica do usuário ou de algum ritual, ou se tu fizer ele corretamente, tu pode utilizar ela como combustível ou como explosivo, além de outras utilidades. E a Warpstone, por ter esse aumento da potência dos magos, ela é muito procurada por necromancers, vampiros, alguns magos humanos, apesar de que para um ser humano ficar sequer no mesmo quarto que essas pedras é muito perigoso, porque pode trazer no mínimo um câncer e no máximo um braço novo no teu peito. Assim, ela causa muitas mutações, ela seria quase que um urânio com magia. Então, para um humano não é muito interessante estudar ou ficar perto dessas pedras. Mas muitos ainda buscam porque elas são desconhecidas e que elas aumentam o poder da magia do usuário, elas realmente aumentam. E os Skaven, eles evoluíram junto com essas pedras verdes, porque eles têm uma certa atração natural por elas. Obviamente, os primeiros ratos que chegaram perto, quase todos morreram, mas os poucos que sobreviveram se reproduziram, e a próxima geração, menos morreram, na outra, menos, e na outra, menos. E hoje, só alguns ainda morrem por exposição prolongada ao Warpstone. Mas comparado às outras raças inferiores do mundo, como aqueles malditos seres humanos, anões, elfos, os nossos grandes, lindos Skaven não têm esse problema, porque graças às gerações de seleção natural, eles agora vivem em harmonia com a Warpstone. Só um ou outro de vez em quando morre com uma mutação aberrante ou só pega fogo espontaneamente, mas nada demais. Isso são baixas que são sacrifícios que eu estou disposto a fazer pelo bem da Skavendom. Então, agora você sabe o que ela é. E para os Skaven, eles usam ela como várias coisas. Como combustível para suas máquinas, como parte das suas ligas metálicas. Os magos dos Skaven trituram ela em pó e eles cheiram o pó de Warpstone para aumentar o seu poder mágico. Alguns engolem ela inteira, um pedaço dela, o que não é legal, porque mesmo que eles tenham essa resistência adquirida aí ao Warpstone, ainda assim ela mata. Então engolir ela ou pode te deixar completamente louco vendo o rato de chifre falando contigo o tempo todo, ou pode só matar o corpo de uma vez. Então não é interessante tu engolir uma pedra dessas. E qual é a especialidade do nosso clã Skryre? O clã Skryre, eles combinam a magia, mas no caso, porque para eles tudo é uma ciência, tudo consegue ser estudado, calculado, medido e colocado no método científico. Então eles utilizam a magia, Warpstone e pólvora para fazer as maiores explosões possíveis. Porque
é legal. E se tu não achar legal, tu não é um rato de verdade. Afinal, tu é um rato ou tu é um homem? Bem, e aqui um relato de um seria scholar, é um estudante, mas provavelmente é um indivíduo que frequentava a academia do Império, que falou um pouco sobre o clã Scryer. Os mais poderosos engenheiros do clã Scryer juntam a magia e a ciência até que os dois se tornam indivisíveis. É isso mesmo, é exatamente isso que eles fazem. Eles combinam principalmente pólvora e warpstone para fazer explosivos de altíssima qualidade que você não vai achar em nenhum outro lugar do Under Empire. E a hierarquia. O principal e o top dos tops, o grande senhor Lord Morningstar, mas tem que falar certo, senão ele vai matar. Lord Morningstar, Morskitar, finalmente, desculpa, trava-língua, Lord Morskitar. Ele é um dos 13 senhores da decadência, os Lords of Decay, que seria o alto conselho dos Skaven. E ele fez várias coisas durante a vida, mas hoje ele fica mais como o governador de Skavenblight e tenta evitar que a cidade inteira se destrua em guerra civil porque alguém roubou o queijo de alguém. Mas ele é um dos mais famosos inventores dali, e o seu braço direito, Wikiclaw. Wikiclaw, ele tem várias histórias, é um dos personagens mais ativos do Warhammer Fantasy. Ele já viajou o mundo inteiro. Eu vou falar mais dele ali para frente, mas ele pesquisou todos os tipos de magia, ele sabe várias armas e várias... como é que eu vou explicar? Seria membros biônicos, como um braço biônico ou uma perna biônica. Ele consegue fazer um exoesqueleto. Ele tem vários tipos de tecnologia que ele ou inventou ou aperfeiçoou. Então ele é um talento assim, a cada 1 trilhão de Skavens nasce um Wikiclaw. E abaixo desses dois, que seria o senhor, o Lord Morningstar e o Wikiclaw, vem os mestres dos engenheiros bruxos. Um engenheiro bruxo é um Warlock Engineer. E eles, como eu falei, eles são tanto engenheiros quanto bruxos. Eles possuem magia. Mas a magia deles não é como de um mago, que sempre faz o mesmo ritual, ou um negócio para lançar uma bola de fogo, uma coisa do gênero. A magia deles é entender como a magia funciona. Se o ritual A e a magia B fazem esses efeitos, se a gente combinar os dois efeitos devem ser somados. E é isso que eles fazem. Eles estudam coisas até como as runas dos anões e eles conseguem fazer armaduras, não vou dizer rúnica, porque a qualidade é bem inferior, mas armaduras mágicas, que fazem vários efeitos que seriam quase que não naturais. Então, como soltar um gás venenoso que mata quem está ao redor, coisas como proteger de ataques, seria uma coisa... se a armadura ela tem uma camada fina de metal, ela seria como uma camada de quase 100 milímetros de aço. Então, esse tipo de coisa, essa alteração da realidade é a magia que eles conseguem fazer nas suas invenções. Abaixo dos mestres tem os engenheiros bruxos normais. Esses aqui são os que têm um certo talento para inventar alguma coisa e que chamaram a atenção dos outros. Só que na sociedade dos Skaven, no clã Scryer, tu tem que sempre ficar de olho, porque se um deles cresce demais ou começa a achar que tem muita influência e poder, ele vai matar o seu superior para tomar o lugar dele. Então, geralmente os superiores ficam sempre assim, tomando as invenções desses menores como as suas. Eles patentiam no seu nome, sendo que não foi eles que inventaram, patenteiam, perdão. Então, eles tomam o crédito pelo trabalho dos outros, para que a fama, a fortuna e os royalties das invenções fiquem com eles e não para os menores. E claro, tem sempre uma taxa, né? Os engenheiros bruxos têm que pagar para os mestres engenheiros, que tem que pagar para o Wikiclaw, que tem que pagar para o Sr. Morningstar. Então é sempre assim, eles sempre vão indo para cima o dinheiro e as warpstones que eles fazem pelas vendas das armas e dos explosivos. E os ratos do clã? Os ratos do clã Scryer são os mais numerosos, porque eles vivem na capital de Skavenblight, então isso aí eles têm de sobra.
eu não vou dizer que eles são totalmente desvalorizados, mas eles são descartáveis. Então, se tu tá numa batalha, eles estão lutando contra o inimigo e tu tem um explosivo bem grande, tu vai jogar o explosivo bem grande no teu inimigo. Se eles estiverem na área da explosão, beleza, mais comida depois da batalha. É assim que é a mentalidade de um Skaven. Para o Skaven, a única coisa que importa é salvar o próprio rabo. Então, e no caso dos Scryer, causar a maior explosão e destruição possível, simplesmente porque sim, e deu, porque sim é a resposta. E abaixo dos ratos do clã tem os escravos, que são vários ratos que não fizeram nada para merecer ou ter um rank de rato do clã. Então eles são os que operam as máquinas de escavação, os que às vezes ficam na frente da máquina de escavação só para ver se a lâmina está afiada enquanto a máquina liga. Essas coisas, além de ser alvos muito bons para testar as novas invenções dos engenheiros. Só que tem uma coisa, se tu fica com dó deles, porque os engenheiros testam as invenções nos escravos, saiba que tem 50% de chance de um engenheiro morrer com uma arma dele dando um efeito errado e atirando a bala no olho dele ou explodindo na mão dele e botando ele em chamas. Então, assim, as invenções dele às vezes são meio assim, não confiáveis. Acho que seria um termo assim, botando bem leve. E o Wicklaw, falando mais dele exclusivamente, que é o mão direita do grande Morgstar, o Wicklaw, ele, na sua infância para um rato seria um adulto quase, porque eles amadurecem rápido, se não amadurecer rápido eles vão ser comidos quando filhotes, ele viajou o mundo e para um Skaven isso é muito difícil, porque primeiro é caro, porque para te passar pelos caminhos dos Skaven, que é os Underways, ali, as passagens subterrâneas, tu vai ter que pagar pedágio para os Skaven que estão lá. Então ele foi patrocinado. É muito provável que quem patrocinou ele foi o próprio Lord Morgstar, porque ele não teria naquela idade menor tanto dinheiro para fazer essa viagem. E além do dinheiro, claro, ele também deve ter oferecido proteção, vendo o talento do Wicked. E o que parece que o Wicked ganhou, o senhor do clã Scryer, foi a sua invenção da Doom Wheel. A Doom Wheel vai ser a última coisa que eu vou falar aqui, mas é uma invenção de destruição essa maciça e completa. E como é bom para todo mundo do clã Scryer, se dá alguma coisa errada, ela acaba numa explosão linda. Então, ele olhou para esse guri com essa invenção totalmente aberrante, que provavelmente não ia dar certo, e falou, esse aí tem futuro. E patrocinou a viagem e a pesquisa dele. E o Wicklaw viajou o mundo inteiro pesquisando as magias. Mas como eu falei, não a magia como um mago que aprenderia a fazer igual. E sim ele queria entender o que levava aquele efeito final. Quais os processos, rituais, a quantidade de energia que era necessário para fazer o efeito X. E ele relatou e escreveu todos os tipos de magia que ele encontrou. Ele chegou a entrar nas cidades templo de Lústria, ele chegou em Cathay, que seria a China, ele viajou o mundo inteiro, roubando assim, artefatos mágicos, livros dos magos, ou às vezes sequestrando eles. E aí tu pode achar, tá, mas um mago sequestrado não vai falar os seus segredos para esse monstro rato. Até o Wicked ligar a furadeira dele e explicar para ele como ela penetra facilmente a rocha e apontar na direção de algum orifício do seu corpo. Nesse momento, o mago vai falar tudo o que ele sabe sobre a magia dele. O Wicked pode ser muito persuasivo se ele quiser, mas como sempre no 40 mil ou no Fantasia, nem tudo é coisa boa na vida desse nosso rato. Um dia, ele tentou inventar uma esfera que causaria uma explosão que destruiria uma cidade inteira.
Mas um anão engenheiro também, por coincidência, impediu os seus planos e a esfera meio que explodiu precocemente, queimando boa parte do seu corpo, fazendo com que o braço esquerdo dele ficasse completamente inutilizado e o rosto e o crânio dele fossem queimados de terceiro grau. Aliás, quase todo o pelo dele foi queimado. Mas Ikki-Claw é um exemplo de perseverança, um exemplo de superação e que não devemos desistir. Isso derrubou ele, isso deixou ele para baixo? Não, ele ficou mais forte. Ele construiu, que já estava em projeto, um exoesqueleto que permite que o seu braço esquerdo agora seja mecânico, muito mais forte e resistente do que era quando era só um bracinho de rato. E o braço direito ele também colocou para fortalecer, permitindo que ele leve uma arma, uma halberd, que seria uma alabarda, de duas mãos com uma mão só. E a alabarda dele, ela é mecânica. Além da arma, que é a principal, ela também tem uma arma que é uma pequena alabarda em cima dessa primeira, que ataca como um escorpião, assim, ela dá mais uma penetrada extra com um clique de um botão. Então ele tem uma alabarda numa alabarda. Esse cara é muito massa. E além de voltar ao movimento do seu braço e melhorar a sua força, ele também colocou no braço esquerdo um lançador de chamas, porque, óbvio, né, tu precisa ter um lança-chamas no braço esquerdo, porque é necessário para acender um fogão de vez em quando ou um inimigo. E o pelo? Você deve estar se perguntando. Se você é um bom Skaven, você deve estar se importando com a qualidade do seu pelo. Ele inventou, porque ele pesquisou muito para conseguir resgatar o seu pelo, a coisa mais valiosa e o produto mais vendido em toda a espécie dos Skaven, que é a poção de crescer cabelo. Ah, se eu tivesse uma dessa. A poção de crescer cabelo fez com que o cabelo dele voltasse. Só que aquela explosão inicial, que tinha Warpstone na mistura, modificou o seu pelo para agora uma cor branca, pálida, quase que albina. E antes não era, foi depois da explosão que ficou dessa cor. E isso é a história do Ikki-Claw. Hoje ele é o mão direita do Morningstar e também tem um interessante, como é que ele subiu assim? Beleza, ele patrocinou a expedição dele, ele fez várias coisas interessantes, várias armas de destruição em massa, mas por que ele é o mão direita dele? Um belo dia, o Conselho de 13 teve uma discussão, um pequeno argumento, porque o clã Pestilence sempre faz cagada. Ele prometeu que uma das doenças dele ia destruir os habitantes da superfície. Só que essa doença foi muito, muito, muito fraca e vários Skaven que tentaram enfrentar a Bretônia na época, se eu não me engano era Pox Vermelha, mas não deu muito certo e as forças da Bretônia não se enfraqueceram e os Skaven que subiram para enfrentar foram exterminados. E aí todo mundo ficava apontando a pata um para o outro, culpando o outro. E isso causou um conflito na própria Skavenblight e começou uma pequena guerra civil dentro de Skavenblight de novo. Isso acontece quase que o tempo todo. E o Morningstar, que já era o senhor do clã Scryer, se fortaleceu na fortaleza deles, lá em Skavenblight. Eles têm um andar que é só uma fortaleza deles, e preparou as tropas e esperou a poeira baixar um pouco antes de contra-atacar. Quando os outros clã Reds já estavam tudo enfraquecido e as tropas dos outros clãs já tinham se matado em boa parte, ele lançou as Doomwheel. As Doomwheel cavaram as linhas inimigas e soltaram raios, destruindo tudo, e foi uma coisa devastadora. Os que não fugiram foram esmagados embaixo dela, além do exército deles que estava agora descansado e pronto para a batalha. E o Ikki-Claw e o Sr. Morningstar foram até a sala dos 13 e ele se declarou o senhor de Skavenblight. E aí ele permitiu para o Ikki-Claw, já que ele demonstrou muita lealdade e sempre foi um cara muito versátil, o seu valor, dando a ele tipo o comando do exército e ele sendo o seu braço direito até hoje. E você pode estar pensando, beleza, então eles são os donos de Skavenblight e eles têm várias invenções, eles são engenheiros, né? O que eles já inventaram?
Bem, da parte civil, eles têm o Fire Squeaker. O Fire Squeaker é um telefone, só que como é do rato, ele faz isso. E esse aí é uma das melhores invenções dele, porque parece que tem menos de 10% de chance dele explodir na tua orelha. Eles também inventaram luvas que tu consegue segurar o Warp Stone sem que ela lentamente te envenene ou queime a tua mão. Genial, essa aí realmente é importante, utilize seus EPIs. Ele também inventou máscaras de gás e respiradores. No caso, isso é uma invenção do clã. Existem vários tipos de máscaras diferentes, tanto para proteger os olhos e o rosto, quanto para filtrar o ar. Dependendo da arma que eles usam, eles utilizam uma ou outra. E uma das melhores invenções deles são escavadeiras gigantes, enormes, assim, que utilizam Warpstone como combustível e só lá de vez em quando elas explodem, levando todo mundo que estava no túnel com elas. Mas lá de vez em quando. Elas cavam muito mais rápido e mais eficiente que qualquer escravo ou criatura do clã Molder. Então elas são bem boas, bem eficientes, apenas 10 milhões de Warp Token e um rim. E nós não reembolsamos. E nós responsáveis pela queimadura da seleção e outra coisa, o Ministério da Saúde diverte o Warpstone não fazendo para a saúde. Beleza? Vamos à próxima? E eles têm algumas invenções militares também. As invenções militares, uma das mais comuns, é as esferas que seria os globos de vento venenoso. Os globos de vento venenoso são uma esfera de vidro extremamente delicada que quando arremessada ela racha e esse gás espalha por toda uma superfície. Num local aberto ele não tem tanto alcance, mas em cavernas fechadas, que é onde os Skaven geralmente lutam, é muito devastador, porque esse gás asfixia e envenena quem respira. Para não matar quem está usando, eles utilizam respiradores e máscaras para proteger os seus olhos e o nariz. Essas máscaras são vendidas separadamente. Os Death Globes. Os Death Globes é uma variação desses esferas de veneno. São globos da morte. É um veneno misturado com Warpstone. Esse veneno, quando respirado, ele destrói o pulmão de quem respira, fazendo com que ele se encha de sangue e a pessoa morra asfixiada. Extremamente letal e uma arma assustadora que os Skaven têm no seu arsenal. E só lá, de vez em quando, sem querer, eles derrubam isso no meio dos seus próprios soldados e matam boa parte deles. Não acontece, né? E outra coisa, tu deve pensar, beleza, eles arremessam aquelas bolas de vidro venenoso. Não tem um jeito de jogá-las mais longe? Tem, muito bem pensado. E eles inventaram um morteiro para lançar essas bolas de vidro. E acredite ou não, essa é a invenção mais segura que eles têm. Esse morteiro é um dos que menos dá defeito e arremessa essas bolas a uma distância segura para não atingir quem está usando ou os próprios aliados que estão perto. Os Warp Grinders. Aquelas escavadeiras gigantes, eles fizeram também em formatos menores, para facilitar cavar túneis rápidos e destruir uma pedra ou outra, além de minerar a própria Warpstone, porque elas têm Warpstone na ponta. Para cortar essa pedra, tu deve usar essa pedra, é mais fácil. Outros materiais podem quebrar. E existem vários tipos, e no jogo de mesa eles têm uma regra interessante. Eles podem levar uma unidade com eles a aparecer em qualquer local do campo de batalha, porque eles cavam um túnel até lá e a unidade vem junto com eles. Eles são feitos para isso, para cavar túneis temporários e rápidos, porque se tu consegue passar um rato, tu passa um batalhão, vai um atrás do outro correndo rápido e todos saem do outro lado. Mas não é uma coisa muito segura para quem está segurando essa arma. Primeiro porque ela também pode dar defeito, e segundo porque tu vira um alvo no campo de batalha, tu não tem como se defender de flechas ou de cavalaria ou outras coisas assim como uma dessa. Então, beleza, mas eu não queria ficar colado no meu inimigo, nem carregar veneno. O que eu posso fazer? Nós temos, obviamente, com um desconto apenas para você, yes, os Warp Fire Throwers, que seriam um lança-chamas de fogo do Warp. Eles utilizam uma mistura de combustível com Warpstone misturada no líquido, que faz com que a chama fique verde. E quem é atingido por esse fogo
olha, é melhor morrer queimado, porque se tu sobreviver às mutações que vão acontecer no teu corpo por causa da radiação, das energias do imaterial, vão ser assim, tu vai virar uma abominação, aqueles monstros, os Chaos Spawn. Não é legal tu ser atingido por um desses. A única coisa de bom para os inimigos contra isso aí é que tu pode destruir elas e aí elas podem explodir. Então, se tu conseguir atirar alguma coisa de longa distância, recomendo, porque no mano a mano, se tu estiver próximo, tu vai ser levado na explosão junto. E para os Skaven que lutam como eu falei, geralmente em túneis e cavernas, um lança-chamas é muito eficiente para matar inimigos que estão protegidos atrás de barricadas ou em túneis escondidos nas laterais do principal. Se um desse aí dentro de um túnel vai matar tudo que está dentro. Muito eficiente e perigoso. E um pequeno detalhe que eles costumam não falar: quem utiliza essa arma vai acabar morrendo, porque o gás da Warp que ele solta, ele vai acabar impregnando no teu corpo e te matar. Mas eles não falam isso para quem usa, e assim não é na primeira vez, então tá tudo certo. Se ele não morreu na primeira vez, ele não vai pedir reembolso, que é o que importa pro Clan Squire vender as armas. As Hatchling Guns. As Hatchling Guns são exatamente o que elas parecem. São uma metralhadora giratória que lança balas com a ponta molhada em Warpstone. Isso destrói qualquer coisa. Essa arma é realmente desbalanceada. A única desvantagem dela é que ela não é muito precisa e ela é bem pesada, geralmente necessitando de dois, um para carregar a arma, uma munição. Além disso também, como ela é mais elaborada que as outras armas, ela pode falhar e não atirar ou emperrar ou coisas assim. Então ela tem alguns defeitos, mas é uma metralhadora. Quando ela funciona, ela é devastadora para qualquer coisa que está do outro lado. Até um dragão não ia querer estar do outro lado disso aqui, porque provavelmente ele vai morrer. E uma coisa assim, tá, mas eu sou um rato. Eu não quero lutar perto do meu inimigo, eu também não quero morrer com a minha arma. Aliás, se eu puder ficar 1 km, 2 de distância, eu ia ficar bem mais feliz. Yes, yes. Eu entendo você, meu caro Hatkin. É o seguinte, você precisa então de um Warplock Jezzail. O Warplock Jezzail é um rifle de precisão, é um sniper. Ele consegue atirar a uma distância enorme e a bala dele, por ele ter esse barril muito longo, ela consegue ter um alcance assim, maior do que qualquer arma do seu inimigo. Um rifle do Império não chega nem perto de um Warplock Jezzail. Aliás, eles provavelmente atiram mais longe que canhões. E a única questão é que, como esse barril é tão longo e pesado, é muito difícil para um rato sozinho segurar ele. Então, para resolver esse problema, os nossos incríveis engenheiros inventaram um escudo com um pequeno vão, onde você pode encaixar a arma em cima, enquanto um escravo segura a arma para você. Provavelmente tu e o escravo vão ficar surdo da explosão que dá esse negócio, mas tudo bem. Se qualquer coisa você troca o escravo. E você eu não sei, não importa. Mas é isso, cara. O Warplock Jezzail é uma arma muito, muito potente, um rifle de precisão, que a única questão também é que ele é meio difícil de recarregar. Você precisa ser um rato muito habilidoso para recarregar essa arma rápido, e geralmente os Clan Rats, que tem a melhor visão, precisão e mira, são os que ganham essa arma para lutar nos exércitos dos senhores do Squire. E, ok, eu gostei do Warplock Jezzail, mas eu realmente não gostei daquele barulho no meu ouvido, muito menos o fato de eu ter que atirar. Eu só gostaria de mandar os outros atirar a arma pra mim. Então, e eu quero uma coisa maior. Sem problema nenhum, meu amigo. Os Warp Lightning Cannons, os canhões de raio da Warp. Esses canhões são uma artilharia, onde geralmente equipados por 3 engenheiros que fazem a manutenção, e porque se você não faz a manutenção direita, o Clan Scryer não garante o reembolso nem a troca do seu produto. Aliás, eles nunca reembolsam nem trocam do seu produto. Mas eles têm uma tendência de, às vezes,
atirar errado, porque ele solta um raio. Então, se tu mira o raio no teu inimigo, só que às vezes ele pode atingir o teu aliado, ou atingir o lugar errado, ou uma árvore, porque é um raio, então nem sempre ele vai ser tão preciso. O lado bom é que tu não tem como desviar de um raio. É muito preciso, assim, quando ele ataca, não tem como tu fazer nada. Escudos, armaduras, essas coisas são completamente inúteis contra uma coisa dessas. E ele é bom para alvos grandes, como gigantes, ou alvos que estão voando, como mantícoras, essas coisas, porque provavelmente vai derrubar eles do céu, ou atingir eles mais fácil do que se tu acertar, por exemplo, um soldado de infantaria no meio de um batalhão, vai ser difícil tu mirar precisamente naquele soldado. Além de que de vez em quando todo esse poder de fogo dá meio errado e a arma também pode explodir. Mas pro clã Scryer, explosões sempre é legal. E a Doomwheel. A Doomwheel, ou Esfera da Destruição, do Fim do Mundo, como preferir chamar, é uma invenção do Wikiclaw. É uma mistura de várias coisas. É uma mistura de moto, de tanque de guerra, uma roda de hamster e um canhão de Warp Lightning. Tudo junto na mesma coisa maravilhosa para causar destruição aos inimigos dos Skaven. Como ela funciona? Dois ratos geralmente operam ela por dentro e começam a correr, rodando uma roda interna. Essa roda interna liga o motor que começa a fazer um barulhinho. Eu imagino um barulho tipo motor de Fusca que faz esse negócio aí. Começa a soltar uma fumaçada atrás. Aliás, Fusca não, uma CG. É o barulho de uma CG. Sabe aquele cara de moto que fica passando, fazendo barulho na sua rua? Exatamente, esse é o barulho que sai desse negócio. E aí depois daquela fumaçada ela começa a rodar e se mover para frente, se tudo der certo e o engenheiro fez ela corretamente. Às vezes ela pode ir para trás se o engenheiro não era muito habilidoso. E aí ela indo para frente, você deve apontar na direção do inimigo e torcer que ela continue indo reto. Não tem muito como tu virar ou manobrar esse negócio. Então, assim, ela meio às vezes não confiável. Ainda bem que no jogo do computador no Total War Warhammer, eles fizeram ela controlável, mas assim, ela não é uma coisa assim que tipo você tem muita volante nesse negócio, você só vai meio que para frente. E junto a ela, como o inimigo, ela é feita para quebrar os ranks dos inimigos e se meter no meio deles. Eles equiparam com várias. Seria como se fosse uma torre de Tesla, assim, um Tesla Coil, que na verdade só que é de um rato, então ele usa o Warpstone na ponta para dar choques. Então, se tu tá próximo disso aí, ela vai começar a soltar choques pela lateral, pela frente e pela traseira, causando dano a tudo que está ao redor. Porque se você simplesmente está vendo esse negócio gigante vindo na sua direção e você não é louco, você vai dar um passo para o lado. Se ela errar esse primeiro ataque, você pode ser atingido por um raio. Então só estar nas proximidades dessa coisa é perigosa. E tá, ela lança raios em todas as direções? Sim. E no meio de uma batalha? Sim. Vai ter aliados perto dela também? Sim. Tem algum jeito de os raios não cair nos aliados? Não. Então, assim, ó, eu acho que você entendeu o tema do clã Scryer. Eles causam muita destruição e muito ataque, e eles não estão nem aí quem eles atingem, desde que eles atinjam alguma coisa. E por isso, eles são os mais ratos de todos, os melhores dos Skaven. Eles são o clã hoje mais poderoso, mais rico e mais influente, porque todos os outros clãs, apesar dos perigos, valorizam o poder de fogo que as suas armas trazem. E, e é isso, espero que isso tenha ajudado vocês a elucidar. Assim, espero que não sonhem com o rato de chifre essa noite. Tudo de bom, vejo vocês na próxima.